para vocês uma história muito legal. E essa história ela é muito conhecida. Jesus ele contava pequenas histórias, pequenas parábolas e causava um grande impacto. E no vídeo de hoje nós vamos falar acerca de uma parábola. E o tema dessa mensagem de hoje é: aonde você se deixou? Eu quero trazer uma reflexão para nós no dia de hoje. Aonde você se deixou? E essa passagem está no livro de Lucas, no seu capítulo 15, no seu versículo 11 em diante. E às vezes, cair em si pode ser o melhor tombo que a gente pode viver. E nessa história que nós vamos contar, é a história de dois jovens, a qual ele está insatisfeito com a vida que ele está levando. E a insatisfação, ela é um dos primeiros passos para a queda. Nós vamos ver isso em todo o contexto bíblico. Quando Adão está insatisfeito com o jardim, Adão e Eva estão insatisfeitos com... Eles já tinham tudo, eles já tinham o pai que visitava eles já tinham tudo, mas eles começaram a ficar insatisfeitos. Não, nós queremos um pouco mais, nós queremos conhecer algo novo. Então foi criando uma insatisfação no coração deles. Então a insatisfação, ela é um dos primeiros passos para a queda. Então esse jovem, tudo começou com uma insatisfação no coração dele. Ele estava insatisfeito com a vida que ele estava levando na casa do pai. E ele toma uma decisão. Agora eu quero viver a minha vida do meu jeito. E ele pula etapas na vida dele. E nós vamos aprender nessa história que não tem como a gente pular etapa, a gente tem que concluir. E esse jovem, ele pede a sua herança antes do tempo. Inconscientemente, ele está matando o pai dele, porque só recebe herança quando morre. E ele toma uma atitude precipitada, ele quer acelerar. E aqui nós podemos aprender muitas coisas nessa história. Que não tem como a gente acelerar as coisas, não tem como a gente pular etapa. Cada etapa, cada coisa no seu tempo e maturidade. Às vezes nós não recebemos algumas coisas porque não estamos maduros para administrar aquilo. E aí por isso que muitas das vezes nós passamos pelo tempo. O tempo nada mais é do que uma preparação para receber. E esse jovem, ele ultrapassa essas etapas na vida dele. Nós vamos aprender aqui nessa história como muitas das vezes a gente ultrapassar o tempo, a gente ultrapassar os sinais, como isso prejudica a nossa vida. Então nós temos muita coisa boa para aprender nessa história. Nós vamos aprender como que esse jovem ele agiu mediante a toda circunstância, todas as consequências que ele teve que enfrentar. Porque é bem certo que Deus ele nos ama, que Deus ele nos perdoa, mas as consequências a gente enfrenta elas. As consequências não tem para onde fugir. Então nós vamos aprender um pouquinho dessa história. Vem comigo para você aprender um pouquinho sobre ela. E você talvez vai se lembrar: poxa, eu me deixei lá atrás. Poxa, eu me deixei naquela atitude que eu tomei precipitada. Opa, eu me deixei num passo à frente que eu dei que não era para eu tomar. Aonde você se deixou? Eu quero trazer essa reflexão. Esse jovem ele passou uma crise de identidade, mas ele caiu em si. Vamos aprender um pouquinho da história dele? E diz assim, Lucas, no seu capítulo 15, no seu versículo 11, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu todo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as lavagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada.
Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Traga um novilho gordo e matemo-nos. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no caminho. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhes: o que está acontecendo? Esse lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca te desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. Olha que história linda. Nós temos muito que aprender com essa história. Eu fiz aqui algumas anotações. E uma das coisas que me chamou a atenção nessa história é a crise de identidade que esse jovem estava vivendo. Né? Nós vamos ver dois contextos aqui. Nós vamos ver dois filhos. E um filho, tô insatisfeito com essa vida. Não quero mais viver aqui. Eu vou viver a vida do jeito que eu quero viver. E a gente tende a pensar, todo mundo quer liberdade. Todo mundo sonha em ser livre. Eu quero ter liberdade, eu quero ser livre. Mas liberdade implica em responsabilidade. Quando a gente fala eu sou livre, eu estou dizendo assim, eu sou livre para arcar com as minhas decisões. E quando se fala que liberdade implica em responsabilidade, muitas pessoas não querem liberdade. Muitas pessoas desistem de ter liberdade, porque liberdade implica em você ser responsável pelas suas atitudes. Então, todas as vezes que nós falarmos eu sou livre, nós temos que entender o seguinte: nós somos livres, mas nós temos que entender que liberdade implica em responsabilidade. E esse jovem era imaturo demais. Então ele toma essa decisão: vou viver a vida do meu jeito, e inconscientemente ele mata esse pai, porque só recebe herança quando o pai morre. Então ele vai pulando etapas da vida dele, sem ter maturidade. Então uma das coisas que nós aprendemos aqui é que cada coisa no seu tempo. Não tem como a gente ultrapassar, não tem como a gente pular as fases. E a gente tem que passar pelos processos que nós temos que passar. E esse jovem vai, e aqui nós entramos em outro contexto, o outro filho. O outro filho que só trabalhava para o pai. Olha o distanciamento desse filho mais velho com o pai. Ele se via como empregado, porque ele disse para o pai: eu trabalho para o Senhor o tempo todo, sou obediente. Mas olha o distanciamento de pai e filho. Esse filho mais velho estava muito distante do pai. Ele estava só trabalhando para o pai. Quantas das vezes nós estamos na casa de Deus, estamos servindo nosso pai, nosso Deus, só que a gente só está trabalhando para ele. E a gente está vivendo um distanciamento muito grande. A gente está dentro da casa do pai, trabalhando para o pai,
mais distante do pai. Quantas das vezes nós vivemos isso, né? Então, esse filho mais novo, ele entrou numa crise de identidade. Ele não estava satisfeito com a vida que ele estava levando, então a insatisfação ela é perigosa, né? Então ele vai, não, vou viver minha vida do meu jeito, ele vai, ele pede herança e vai. Ele pula etapas. Ele não conclui a etapa, ele pula. E aí o que acontece? Ele vai viver a vida do jeito dele, só que quando ele entra em necessidade, olha como às vezes a necessidade é importante na nossa vida. Olha como muitas vezes a necessidade faz parte do amadurecimento na nossa vida. E às vezes a gente quer, alguém tá passando por uma situação, a gente quer colocar a mão ali. Só que muitas das vezes o Senhor diz assim, não, deixa o controle na minha mão. Porque às vezes nós vamos colocar a mão aonde o Senhor está tratando. Aquela pessoa precisa passar por aquelas etapas. E aí o que acontece? Ele vai, gasta tudo, quando ele se vê em necessidade, ele cai em si. E cair em si pode ser o melhor tombo da nossa vida. Ele caiu em si, eu tô vivendo aqui, tô comendo queria a lavagem, desejou a lavagem do porco, mas ninguém dava. E ele lembrou, eu tenho um pai, eu tenho uma identidade, eu tenho uma família, eu sou filho do pai. Então ele teve um encontro consigo mesmo. E só quem tem um encontro consigo mesmo consegue ter um encontro com o pai. Ele teve um encontro consigo mesmo, ele lembrou, eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho uma história. Eu tô vivendo isso aqui porque eu decidi viver isso aqui. Mas eu posso voltar atrás. Olha que coisa linda. Ele foi humilde, humildade. É você reconhecer o seu erro. É você reconhecer que você não é bom em tudo. É você reconhecer que você erra. Você é um ser humano. Então o que acontece? Esse filho, ele se arrependeu. Arrependimento é a porta do sucesso, é a porta do crescimento, é a porta da maturidade, é a porta da salvação, é a porta da libertação. E ele se arrependeu. E ele pensa, eu vou voltar para o meu pai e eu vou voltar como empregado, porque é melhor estar lá na casa do pai como empregado do que eu estar aqui passando necessidade. Então ele se arrepende e volta para a casa do pai. E para surpresa dele, ele se apresenta e fala, pai, se o Senhor quiser, pode me colocar como um dos seus empregados. Mas o pai, quando avista ele de longe, já está de braços abertos. Ou seja, eu não sei onde você talvez se perdeu. Eu não sei por que você se distanciou, né? E o Senhor não está preocupado o porquê você pecou, porque você errou. O Senhor está preocupado porque você se distanciou. Porque Ele quer você perto. Mesmo você talvez ferido, mesmo você talvez, você falhou, você pisou na bola, mas Ele quer você perto, porque enquanto você está perto, o Pai pode cuidar, o Pai pode entrar, o Pai pode te limpar, o Pai pode cuidar, o Pai pode pegar e passar ali Ele pode passar o curativo na ferida, Ele pode ali colocar uma medicação, Ele pode pegar você no colo, Ele pode te exortar, Ele pode te ensinar. Então, enquanto você está perto, independente daquilo que você fez, você tem a oportunidade do Pai cuidar de você. Então, o Senhor está dizendo para nós nessa manhã, Ele não está preocupado com o seu erro, com o que você fez, Ele está preocupado porque você se distanciou. Então, é tempo de voltar para casa. E esse filho, ele vai, e ele se arrepende, e ele se entrega. E ele fala assim, pai, se o Senhor quiser como empregado, eu tô aqui como empregado. E o pai diz, não, pega lá um anel, pega lá um sapato, vamos fazer uma festa, porque aquele filho que estava perdido, ele se encontrou, ele voltou para casa. Então, por isso que o tema desse vídeo é, aonde você se deixou? Aonde você se deixou? Se faz essa pergunta nesse dia, aonde você se deixou? Talvez foi naquele medo que você paralisou. Talvez foi naquela traição que você viveu. Talvez foi naquela perda daquele emprego. Talvez foi por causa de um trauma que você viveu dentro da casa do pai. Talvez foi algo que você não conseguiu dar conta e ali você se perdeu de si. Você entrou em crise de identidade. E você já não sabe mais quem você é, você já não sabe mais qual é a sua identidade. E eu quero dizer algo para você. Você é o que a Bíblia diz que você é.
Você não é o que essas vozes dizem para você, você não é o que as pessoas acham de você, você é o que a Bíblia diz que você é. E a Bíblia diz que nós temos o direito de ser chamados filhos de Deus. Então você é amado de Deus, você é amada de Deus, você é escolhido de Deus, você não é daqui, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, nós temos uma morada, e essa morada é a casa do Pai. Então, no dia de hoje, essa palavra que eu tenho para você, e não seja como esse filho mais velho, que está ali na casa do Pai, presente, trabalhando, mas que não tem um relacionamento com o Pai. Porque melhor do que trabalhar para Jesus, melhor do que trabalhar para o reino de Deus, é ter um relacionamento com Ele. Porque às vezes nós estamos ministrando a palavra de Deus, estamos fazendo a obra de Deus, pastoreando, somos missionários, às vezes somos evangelistas, pregadores, às vezes estamos ali sempre presentes na casa do Pai, trabalhando para o Pai, mas já não temos mais relacionamento com o Pai. Já não temos aquela coisa de sentar para Ele e dizer: Pai, Tu és bom, Tu és maravilhoso, é muito bom Te servir. Já virou meio que automático. A gente já levanta, hoje eu vou na igreja, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou pregar, hoje eu vou orar. Vai virando coisas automáticas. Vai virando sabe, aquele ciclo. Eu vou fazer isso e vou de casa para a igreja. E quando a gente chega em casa, a gente já não tem mais aquele relacionamento com o Pai. A gente está trabalhando tanto para o Pai que a gente acaba esquecendo quem é o Pai. A gente acaba se distanciando do Pai. Então, no vídeo de hoje é isso que eu quero falar e dizer para você, não importa o que você fez, mais importante do que você ter pecado errado, o Senhor está preocupado por que você se afastou. E aquele jovem, ele teve encontro consigo. Opa, ele caiu em si. Ele se deixou lá na casa do Pai e ele voltou, reconheceu o seu erro e teve uma grande festa. O Pai está de braços abertos para nós. O Pai está de braços abertos para você. Isso não quer dizer que a gente não passe pelas consequências daquilo que nós fazemos. A consequência não tem como, a gente vai ter que enfrentar ela. Mas não se distancie, corra para o braço do Pai, porque Ele está de braço aberto. Essa é a palavra que eu tenho hoje. E queria dizer para você se inscrever no meu canal. Se inscreve no meu canal. Compartilhe, dá o seu like, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, deixe aí os seus comentários no final do vídeo, dê a sua sugestão, fale se essa palavra falou ao teu coração. E não se esqueça de compartilhar, porque na medida que vai compartilhando, o canal ele vai crescendo. E isso vai me ajudando a trabalhar na melhoria do canal. E eu conto com vocês para me ajudar a compartilhar esses vídeos e anunciar a palavra do Senhor para todos aqueles que estão precisando. Um super beijo. Aqui quem está falando é a Márcia, do canal Márcia Rosa.